Oi, gente, espero que estejam bem. O meu nome é Maria Clara e, juntamente com a minha dupla Maitê, vamos falar sobre os picnogônidos e Chifosura. Bom, para começar, quem são eles, né? Os picnogônidos, eles são conhecidos popularmente como aranha do mar e, apesar do nome, eles não são aranhas verdadeiras. Porém, eles compartilham características com outros gliceratos. E atualmente são conhecidas aproximadamente 1.300 espécies desse grupo. Já os chifosura, eles são representados pelos caranguejos ferradura. Eles são frequentemente chamados de fósseis vivos porque apresentam uma morfologia muito semelhante à de ancestrais que viveram há centenas de milhões de anos atrás. E atualmente existem apenas 4 espécies viventes de caranguejo ferradura. Bom, os dois grupos, Chifosura e Pycnogonida, eles pertencem ao filo Arthropoda e ao subfilo Chelicerata. E eu vou trazer algumas sinapomorfias dos Cheliceratas. A primeira delas é a perda das antenas, que é diferentemente de crustáceos e insetos, né? Os Cheliceratos, eles não têm as antenas. Outra sinapomorfia é a presença de 4 pares de pernas locomotoras. Eles também apresentam quelíceras, que são os apêndices localizados na região anterior do corpo, e é normalmente relacionado à alimentação. E além das quelíceras, eles possuem pedipalpos, que podem desempenhar diferentes funções dependendo do grupo. E uma sinapomorfia também deles é a diferença corporal, essa divisão corporal em cefalotórax e abdômen. Bom, gente, agora a sinapomorfia detalhada de cada um, começando os picnogônidas. Eles têm a presença de uma probóscide pré-oral e essa estrutura vai ficar localizada anteriormente à boca e ela vai participar da alimentação. Eles também têm pernas ovígeras presentes nos machos e estão relacionados ao transporte e ao cuidado dos ovos. Os picnogônidos eles também apresentam a redução do abdômen, o que faz que grande parte do corpo ele seja representado pelo cefalotórax e pelas pernas que são extremamente longas. E eles também possuem gonóporos múltiplos, que é várias aberturas associadas ao sistema reprodutor. Já a sinapomorfia de Chifosura, uma delas é a presença de gnatobases. Essa estrutura, elas vão participar da manipulação e trituração do alimento. Outra característica é a presença de brancas foliares, que são responsáveis pelas trocas gasosas nesse grupo. Os Chifosura, eles também possuem olhos laterais compostos. E assim como os demais gliceratos, eles apresentam a ausência de antenas. E essas brancas foliares que eu comentei, elas são uma das estruturas mais marcantes desse grupo e estão relacionadas ao seu modo de vida aquático. E aqui eu trouxe a filogenia interna de Chifosura. Como eu falei, não é tão diversificada, existem apenas 4 espécies vivas hoje em dia, e também trouxe a distribuição de onde ocorre essas espécies. Já a filogenia interna de Pycnogonita, a gente pode observar aqui também, dividido em 4 grandes ramos. Bom, gente, como todo Chelicerato, o corpo é dividido. Eu vou falar um pouco o corpo do Chifosura, né? Ele é dividido em prossoma, opistosoma e ele ainda tem o telson. Já o plano corporal básico de um Pycnogônida, ele também vai ser dividido assim. E também chama a atenção porque o corpo ele é reduzido e é associado a essas pernas longas, que é uma característica responsável pelo nome popular, né, de aranha do mar. Em relação aos picnogônida, a alimentação deles vai depender da forma da probóscide, né? Essa região que fica localizada na parte frontal da cabeça dos picnogônida. E eles vão se alimentar basicamente de algas, hidroides, nudibranquios, poliquetas e também matéria orgânica em decomposição. Já os chifosura, eles vão se alimentar de vermes, moluscos, crustáceos e também matéria orgânica. Bom,
Em relação ao sistema digestório do Tifosura, a gente vai ter os seguintes órgãos. Primeiro, a gente vai ter a boca, né, que vai ser responsável, né, pela entrada dos alimentos. A gente vai ter o esôfago, né, que vai ser responsável por conduzir o alimento. A gente vai ter o papo, que vai ser função de armazenamento dos alimentos. Moela, que vai triturar. A gente vai ter também o intestino médio, né, que vai ser o principal local onde vai acontecer a absorção e a digestão dos nutrientes. A gente vai ter o reto, que vai receber esses resíduos, e o ânus, que é para onde vai ser eliminado. Além disso, a gente vai ter também no difusura dois pares de secos digestivos. A gente tem aqui uma imagem vista dorsalmente eles, e eles vão ser responsáveis por produzir enzimas digestórias. Em relação à origem embrionária desses órgãos, a gente tem a boca, o esôfago, ânus, reto, que vão ser derivados da ectoderme, e o intestino médio, que vão ser derivados da endoderme. Já em relação ao sistema digestório dos Pycnogônida, os órgãos que vão estar presentes nesse sistema vão ser a boca, que ela vai ficar localizada na ponta da probóscide. A gente vai ter a faringe, né, aqui o esôfago, o intestino médio, que também é igual como expliquei anteriormente, o intestino médio é onde vai acontecer, né, o principal local para acontecer a digestão e a absorção dos nutrientes, o reto, que é por onde vai receber os resíduos, e o ânus, que é por onde vai ser eliminado. E em relação, diferente do tifosura, os Pycnogônida, esses secos digestivos, eles vão se estender do intestino para a base de cada perna desses animais. Então, a gente tem aqui uma imagem mostrando que esses secos digestivos eles ficam aqui, ó, na base das pernas de cada um né, desses animais. Em relação ao processo de digestão desses animais, tudo vai acontecer quando tem a captura do alimento, que vai acontecer por conta desses apêndices quelados, e também esses alimentos eles vão ser triturados por conta desses gnatobases. Tem aqui uma imagem mostrando onde eles ficam, um pouquinho perto da boca. E esses alimentos eles vão passar pela boca e entrar no intestino, no sistema digestório, no caso. E primeiro de tudo, esse alimento ele vai passar pelo esôfago, pelo papo, pela moela. O papo, como eu expliquei, vai armazenar esse alimento, depois vai passar pela moela, que vai triturar ainda mais esse alimento, até esse alimento chegar no intestino médio. E esses dois pares de palpos de secos digestivos que a gente tem, eles vão ser responsáveis por realizar uma digestão química, que eles vão produzir essas enzimas digestórias que vão ser responsáveis por ajudar na digestão e absorção dos nutrientes, até esses resíduos seguirem para o intestino, né, passarem pelo reto e serem eliminados pelo ânus. Bom, o processo de digestão dos Pycnogônida é bem diferente dos Tifosura. Nos Pycnogônida, ela vai ocorrer dentro da célula, então ela vai ser chamada de digestão intracelular. E por ela, após essa digestão, né, desses alimentos, então após eles se alimentarem, né, de poliquetas, etc., vai ter células, são chamadas de células fagocitárias, que elas vão engolfar essas partículas alimentares e vão formar os fagossomos. Fagossomos são essas vesículas, que é por onde o alimento ele fica armazenado, né, após ser englobado. E esses alimentos, né, eles vão se fundir aos lisossomos, que é por onde vão ter as enzimas digestivas que vão promover a degradação do alimento e a absorção dos nutrientes, né? Esses lisossomos são essas organelas que possuem essas enzimas digestivas que vão ser responsáveis por quebrar esse alimento. Agora, em relação às outras funções do sistema digestório, né, além da digestão, no tifosura, provavelmente esses secos digestórios que a gente tem, eles vão facilitar a excreção do excesso de cálcio, removendo do sangue e liberando para dentro do lúmen do trato digestivo. Já nos Pycnogônida, essas células errantes, elas vão passar pelo seu conteúdo de alimento digerido para as células fixas da parede do trato digestivo. Depois, elas podem assumir função excretora, capturando essas escórias metabólicas e desprendendo-se novamente e sendo eliminadas pelo ânus.
E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá, boa tarde. Hoje, meu nome é Maitê e hoje eu vou apresentar um pouquinho sobre os Pycnogonida e Chifosura, não só eu, como também a minha colega de turma, Maria Clara. Bom, primeiro eu vou começar falando um pouquinho sobre as superfícies gasosas, de trocas gasosas do Chifosura, né, que é por onde acontecem as trocas gasosas. Elas vão acontecer nesses animais por conta das brânquias foliáceas opistossomiais, que vão estar localizadas no opistossomo. Tem aqui uma imagem delas aqui do lado, elas vão estar logo embaixo do opérculo genital. Bom, em relação às superfícies de trocas gasosas dos Pycnogonida, esses animais eles não vão possuir esses órgãos especializados em trocas gasosas. Tudo vai acontecer por difusão, né, através da parede corporal desses animais. Bom, os outros órgãos que vão compor esse sistema respiratório do Tifosura, a gente vai ter o opérculo da brânquia, que ela é uma estrutura mais externa e ela vai servir como se fosse uma tampa protetora que vai cobrir essa brânquia e vai ajudar a proteger essa estrutura que é responsável pela troca gasosa, que seria a brânquia foliácea. A peça foliácea, como eu expliquei, que vai ser responsável pelas trocas gasosas, e também a gente vai ter as lâmelas da brânquia, que vão ser várias coisinhas empilhadas, uma outra, né? Como se fossem folhas individuais que vão compor cada brânquia foliácea. E dentro delas que vai circular um sangue. Bom, em relação aos pigmentos respiratórios e função do sistema circulatório na respiração, como eu expliquei, os picnogônidos eles não têm esses órgãos respiratórios, tudo vai acontecer por difusão. E em relação aos pigmentos, no tifosura, o pigmento ele é chamado de hemocianina, né, que ele vai estar envolvido na hemolinfa, né, que não vai ficar dentro da célula, e nas aranhas, ele atua também como uma reserva de oxigênio. Em relação à função desse sistema circulatório, ele vai ser responsável por transportar a hemolinfa entre as superfícies respiratórias e os tecidos, e no tifosura, os vasos eles vão conduzir o sangue que é pobre em oxigênio até essa brânquia foliácea, onde vai ocorrer essas trocas gasosas, e em seguida o sangue, esse oxigenado, ele vai retornar ao coração, que bombeia para os órgãos e para a hemocele, que vai distribuir todo o oxigênio por todos os corpos, por todo o corpo desses animais. Em relação ao sistema circulatório desses animais, o tipo de sistema circulatório deles é do tipo aberto, chamado também de hemocélico, e eles vão ter um coração dorsal, tubular e alongado, com mais ou menos entre 8 a 12 pares de ósteos, que são, né, essas aberturas valvulares, que vão estar localizadas dentro de uma câmara pericárdica que vai estar separada da hemocele, né, que está disposta ventralmente. Bom, gente, agora vamos falar sobre o sistema circulatório desses grupos. Bom, começando nos picnogônidos. Eles apresentam um sistema circulatório aberto, o que significa que a hemocele ela não vai permanecer apenas dentro dos vasos, mas ela vai circular livremente pelas cavidades corporais. O coração, quando ele é presente, ele é tubular e ele é simples. Em algumas espécies, ele pode até estar ausente. E a circulação ela vai ocorrer principalmente pela hemocele, porque que corresponde ao espaço corporal preenchido por hemolinfa. Outra característica é a ausência de vasos sanguíneos verdadeiros, faz com que essa distribuição das substâncias vai depender principalmente da circulação da hemolinfa dentro da hemocele. Bom, já os tifosuras, eles também vão ter sistema circulatório aberto e nesse grupo vai existir um coração tubular que ele é localizado dorsalmente. A hemolinfa, ela vai ser distribuída através de artérias que vão se ramificar pelo corpo
E após sair das artérias, a hemolinfa ela vai circular pela mocele e vai entrar em contato direto com os tecidos. Além disso, né, existem uma câmara pericárdica, perdão, que é associada ao coração. E ela vai ser importante para o retorno da hemolinfa ao sistema circulatório. Bom, né? E como é que funciona o sistema circulatório em pigmogônita? A circulação ela vai ocorrer principalmente através da hemolinfa, que é presente na hemocele, e os movimentos corporais eles vão ser muito importantes nesse processo, porque à medida que o animal ele vai movimentar suas pernas e as estruturas corporais, a hemolinfa ela vai ser deslocada para diferentes regiões do organismo. Isso é um mecanismo muito importante para os picnogônitas, porque eles possuem pernas extremamente longas. E dessa forma, a circulação ela vai conseguir alcançar as extremidades das pernas e vai garantir o transporte de substância para todas as partes do corpo. Já no chifosuro, o coração ele bombeia hemolinfa para o interior das artérias. E é a partir delas que a hemolinfa ela vai alcançar diferentes regiões do organismo e ele vai passar para a hemocele. E durante esse percurso, a hemolinfa ela vai passar pelas brânquias, onde que vai acontecer a oxigenação. E assim que ela realizar o transporte de substância e participar dessas trocas gasosas, a hemolinfa ela vai retornar ao coração e assim o ciclo circulatório é continuamente mantido. E qual é a relação com o sistema excretor, digestório e reprodutor? Bom, o sistema circulatório ele é relacionado diretamente com diversos sistemas do organismo. No caso do excretor, a hemolinfa ela vai transportar os resíduos metabólicos produzidos pelas células. Já no sistema digestório, ela vai distribuir os nutrientes absorvidos durante a digestão para diferentes tecidos do corpo. E no sistema reprodutor, ele vai participar do transporte de nutrientes e o transporte dos hormônios para as gônadas. Além também de auxiliar nos processos relacionados à liberação dos gametas durante a reprodução. E assim finalizamos nossa apresentação. Muito obrigada. Oi, gente, espero que estejam bem. O meu nome é Maria Clara. Eu e minha dupla Maite estamos apresentando a terceira apresentação de picnogônito e chifosura. E para começar, vamos entender como é o sistema excretor e osmorregulador desses dois grupos. Começando por chifosura, né? O sistema excretor, ele é formado pelas glândulas coxais, e esses organismos, eles são predominantemente amoniotélicos, ou seja, eles vão eliminar principalmente amônio como produto de excreção. O epitélio das brânquias e do intestino também vai participar das trocas iônicas e também da manutenção do equilíbrio salino. E como resultado, o equilíbrio osmótico interno vai permanecer bastante semelhante às condições do ambiente em que eles vivem. E aqui eu trouxe alguns componentes da glândula coxal. Temos a estrutura, o saco celômico, e conectado a ele existe um ducto contorcido, e em seguida também a gente encontra uma dilatação semelhante a uma bexiga. Também existe o poro excretor, por onde ocorre a eliminação das substâncias excretadas. E ao lado tem uma imagem para vocês visualizarem. Já os picnogônidos, eles são bem diferentes do chifosuro, porque eles não vão possuir órgãos e excretores bem definidos. Então, a eliminação dos resíduos vai ocorrer principalmente por difusão direta. Além disso, eles têm células errantes que podem participar da eliminação de substâncias metabólicas. Gente, também o controle osmótico ele vai ser considerado passivo e vai depender principalmente da permeabilidade corporal e das características da água marinha. E os picnogônidos, eles são organismos que toleram pouca variação de salinidade e também vão apresentar um metabolismo relativamente lento. E como é, né, o processo de excreção e o que é excretado? No chifosuro, o processo de excreção ele vai começar com a filtração da hemolinfa nas glândulas coxais. Após essa filtração, vai ocorrer a reabsorção de água e de íons que são importantes para o organismo. O fluido final é eliminado através do poro coxal. E as principais substâncias que são eliminadas incluem amônio, urato e íons.
As brancas, elas também vão auxiliar na eliminação de substância e na manutenção do equilíbrio interno. Nos picnogônidos, a excreção ela vai ser bem simples, né? Os resíduos eles vão ser eliminados principalmente por difusão, e entre as substâncias excretadas vão se destacar a amônia e o dióxido de carbono. A parede intestinal e o tegumento também vai participar da eliminação dos resíduos nitrogenados. E como eu disse que eles não têm órgãos excretores especializados, então a difusão vai ser esse principal mecanismo responsável pela excreção. Bom, agora falando um pouquinho sobre o sistema nervoso dos picnogônida, a gente vai ter primeiro um gânglio, glândulos cerebrais, que são o protocérebro, que vai inervar os olhos, e os deuterocérebros, que vão inervar os quelíforos. Além disso, a gente vai ter também esses gânglios subentéricos, que vão, é, que vão ser responsáveis pela inervação da probóscide e também do ovígero. E também a gente vai ter um cordão nervoso que vai estar disposto ventralmente no corpo desses animais. A gente tem duas imagens aqui mostrando. E neles vai ter gânglios segmentários que vão controlar essas pernas locomotoras desses animais. Agora falando um pouquinho sobre o sistema sensorial dos picnogônida, a gente vai ter estruturas fotorreceptoras, que vai ser os olhos desses animais, que vão fazer com que eles percebam o que estão na frente deles, no ambiente. Receptores táteis, que são essas cerdas que vão estar nesses animais, que também vão ser responsáveis por percepção e o que tem perto deles. Os ovígeros, que vão ser responsáveis pela função de limpeza, né? Eles vão ser responsáveis pela limpeza. E os quelíforos e os palpos, que eles vão ser estruturas que têm estruturas homólogas às estruturas sensoriais, nesses apêndices com função sensorial. Agora, em relação ao sistema nervoso dos tifosura, a gente vai ter gânglios cerebrais também, mas é diferente dos picnogônida. A gente vai ter o protocérebro, que vai compor os olhos, deuterocérebros, que é as quelíceras, e o tritocérebro, que vão compor os pedipalpos. Além disso, a gente vai ter também essa massa ganglionar que vai estar disposta ventralmente no corpo desses animais, que ela vai incluir os gânglios do prossomo, e também origina os tratos nervosos dos pedipalpos e também das pernas locomotoras. E também eles vão ter esse cordão nervoso central, que ele vai estar localizado no osteossoma e ele vai incluir 5 glândulos segmentares. Falando também sobre um pouquinho sobre o sistema sensorial do tifosura, eles vão ter estruturas que são chamadas de mecanorreceptoras e proprioreceptoras, que vão incluir os espinhos e as cerdas, né, responsáveis pela percepção de ambiente também. Estruturas quimiorreceptoras e fotorreceptoras, que são os olhos desses animais, que faz com que eles consigam perceber o que está à frente a eles. Eles vão ter tanto olhos medianos e quanto olhos que vão estar dispostos lateralmente. E é isso, gente. Muito obrigada pela atenção. Olá, gente. Boa tarde. Me chamo Maitê e eu, junto com a minha colega de classe, Maria Clara, a gente vai apresentar para vocês um pouquinho sobre os picnogônida e tifosura. Bom, vou começar falando um pouquinho sobre os tipos de esqueleto que existem nesse grupo. Primeiro a gente vai começar falando sobre os tifosura. Eles vão ter um exoesqueleto grosso e rígido, justamente que tem essa função de proteger o animal, e também um exoesqueleto calcificado. Ele é composto por quitina, né, que é esse polissacarídeo que também compõe o exoesqueleto de outros artrópodes, e também, como eu expliquei, ele tem também sua composição carbonato de cálcio, esse mineral que ajuda a endurecer ainda mais essa estrutura. Além disso, a região superior do corpo ela é coberta por uma grande carapaça em forma de ferradura, o que justifica o nome deles, né? Eles são popularmente conhecidos como caranguejo ferradura, e é por isso que dá origem a esse nome popular.
Bom, agora falando sobre o esqueleto dos Pycnogonida, eles também vão ter um exoesqueleto, só que diferente do Chifuzura, é um exoesqueleto mais fino, mais flexível, né? Ele não é duro justamente por conta que esses animais são animais pequenos e também animais que estão presentes em ambientes marinhos. Além disso, ele é pouco esclerotizado e sem mineralização, né? Esclerotização é esse processo que vai endurecer o exoesqueleto dos artrópodes. E esse endurecimento ele é pouco esclerotizado e sem mineração, como, por exemplo, carbonato de cálcio, que a gente viu antes no Osteofosura. E esse tipo de exoesqueleto fino, ele vai ajudar o oxigênio dissolvido na água, ele consegue atravessar a superfície corporal desses animais e entrar diretamente nos tecidos por difusão, facilitando a difusão gasosa diretamente. Mas também tem os seus pontos negativos. Sendo um exoesqueleto mais fino, ele pode dar menos proteção a esses animais contra alguns danos, contra predadores. Mas também é meio que uma vantagem e uma desvantagem, né? Isso dá maior permeabilidade. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a equidise, né? Esses animais, eles realizam a equidise, que é essa troca dessa cutícula, né? Eles fazem parte do ictiozoa, então eles realizam sim a equidise. Vou falar especificamente agora do osteofosura. Esse processo, ele passa por etapas. Primeiro a gente começa com a preparação, onde esses animais eles vão absorvendo bastante água, e isso faz com que esse corpo deles aumenta e esse exoesqueleto ele acaba ficando mais frouxo e facilitando sua remoção. Depois disso vai surgir uma abertura no prossoma, que é onde essa cutícula velha ela vai se rompendo para permitir a saída do animal. A gente tem uma foto embaixo mostrando como que esse processo acontece. O animal ele vai saindo desse exoesqueleto antigo, um processo que é lento e também pode ser mais vulnerável a ataque de predadores. Depois, com o passar do tempo, essa cutícula ela vai endurecendo por esclerotização, que eu expliquei, que é o processo que endurece a cutícula. Isso faz fortalecer e endurecer a quitina. A gente vai ter também a mineralização, como eu expliquei, por carbonato de cálcio, que vai aumentando, né, a resistência desse exoesqueleto desses animais. Bom, agora falando um pouquinho sobre a equidise nos Pycnogonida, que tem alguns processos que são diferentes dos Tifosura. A gente vai ter um negócio que é como se fosse uma muda mais discreta e lenta, ela vai acontecer mais devagar, principalmente por conta da cutícula desses animais serem mais fina. E o que vai acontecer? A gente vai ter um negócio chamado apólise, né? Que esse processo ele é o primeiro passo, né, da muda, que é quando a epiderme ela vai se desprendendo dessa cutícula e nesse espaço que vai começar a ser formado uma nova cutícula. O que vai acontecer? O animal ele vai aumentando de volume por conta da entrada de fluidos e essa expansão vai gerar uma pressão suficiente para romper essa cutícula antiga. Geralmente acontece na região do prossoma, como a gente viu também no tifosura. E isso faz com que, né, permite a saída do corpo. Depois disso vai acontecer essa nova cutícula, depois de sair, uma nova cutícula vai aparecer, mas essa cutícula vai estar ainda mole e vai se endurecendo com o tempo. E também em alguns animais, quando eles não têm essa perna ela pode ser regenerada após algumas outras mudas também. Bom, e como são os tipos de fecundação e transferência de espermatozoide dentro desses grupos? Começando por chifosura. Bom, no chifosura vai acontecer a fecundação externa. Durante a reprodução, os indivíduos eles vão migrar para praias e durante esse período de maré alta, nesses locais vão formar grandes agregações reprodutivas. As fêmeas elas vão depositar os ovos na areia e os machos vão liberar seus gametas sobre eles. O sucesso da fecundação vai depender da sincronia entre machos e fêmeas e também das condições ambientais, né? E esse comportamento reprodutivo, ele geralmente acompanha os ciclos lunares e as marés. Uma característica importante é que o primeiro par de apêndices localiza-se sobre os gonóporos e
e forma o chamado opérculo genital. No Chifosura, nos picnogônidos, também vai ocorrer a fecundação externa, e a fêmea, ela vai liberar os ovos e o macho vai liberar espermatozoides sobre eles. E após a fecundação, o macho ele vai coletar os ovos e vai transportar nas suas estruturas chamadas de ovígeros. Eu coloquei uma fotinha aqui do lado para vocês conseguirem ver. E esses ovos eles vão permanecer presos aos ovígeros até a eclosão. Isso é um comportamento que representa a forma de cuidado parental. E os gonóporos nos picnogônidos vão se localizar na base do segundo par de pernas. Bom, já o desenvolvimento embrionário e pós-embrionário no Chifosura, ele vai se iniciar com a clivagem holoblástica e a formação de uma estereoblástula. O desenvolvimento ele vai ser indireto e após a eclosão vai surgir uma forma larval conhecida como larva trilóbito. Essa larva, ela apresenta aparência semelhante à do adulto, porém ela ainda não possui o telso e essas brônquias foliáceas é completamente desenvolvida. E ao longo do crescimento vai ocorrer aproximadamente 16 a 17 mudas até a fase adulta. E nesse período, as estruturas cefálicas e brâncas elas vão se tornar progressivamente mais complexas. Aqui podemos observar a larva trilópito, que eu deixei a imagem para vocês, e dá para perceber que ela apresenta essa semelhança com o indivíduo adulto, mas ainda ela não vai possuir todas as estruturas completamente desenvolvidas. O telso e as brancas foliáceas vão surgir e se desenvolver durante essas mudas. Já nos picnogônidos, a clivagem geralmente também é holoblástica e ela vai resultar na formação de uma esteroblástica. E após a eclosão, vai surgir uma larva prontoninfa livre natante. Essa larva, ela pode estabelecer relações simbióticas com quinidários, moluscos ou equinodermos. E em algumas espécies, todos os apêndices são formados simultaneamente logo nas primeiras etapas do desenvolvimento. Nesses casos, as mudas que vão acontecer posteriormente, elas vão servir principalmente para aumentar o tamanho corporal e o número de segmentos das pernas. E aqui podemos observar a larva protonímfa, que eu deixei a imagem para vocês, e ela representa o estágio de eclosão mais comum dos picnogônidos. Ela é uma larva livre nadante e ela constitui essa primeira fase do desenvolvimento pós-embrionário do grupo. E é isso a nossa apresentação. Muito obrigada pela atenção.